Beleza, pessoal. Vamos começar então o nosso estudo. São 12h31 aqui no meu relógio. Hoje nós estamos começando o estudo da carta aos Romanos, ou a Epístola aos Romanos. Então é o seguinte, nós terminamos o estudo do livro de Tiago, da Epístola de Tiago. Nós gastamos 15 quartas-feiras para concluir o estudo de Tiago, e Romanos, naturalmente, vai gastar um tempo um pouco maior, né? É uma carta mais extensa, tem assuntos mais complexos aqui. Então, eu enviei para vocês dois documentos, né? O primeiro é um esboço, né? Uma introdução, na verdade, sobre a carta aos Romanos. E o segundo é o estudo de hoje. Nós vamos fazer esse estudo de maneira bem tranquila, bem de boa. Nós não vamos correr, nós não temos o porquê correr, né? Eu fiz um estudo do livro de Lucas com um pequeno grupo aqui nosso, que era o pequeno grupo da época do Edwin ainda, demorou 2 anos. E foi muito bom. Então, não sei quanto tempo vai demorar Romanos. Tiago tem 5 capítulos, gastamos 15 quartas-feiras. Primeira coisa que eu quero falar, né? Epístola aos Romanos, carta aos Romanos. Então, vocês lembram, no estudo do livro de Tiago, nós estudamos que a Epístola de Tiago era uma carta circular, ou seja, uma carta que foi enviada a todas as igrejas, né? A carta de Tiago era uma publicação que foi distribuída nas igrejas. Então, essa carta, esta epístola de Tiago, ela foi para a igreja de Jerusalém, ela foi para a igreja de Corinto, ela foi para a igreja de Éfeso, ela foi para a igreja de Tessalônica e chegou até nós aqui. A carta aos Romanos, o próprio nome diz, né? Foi enviada aos cristãos de Roma, certo? Aos cristãos daquela cidade, judeus convertidos e romanos convertidos, ambos morando na cidade de Roma, a cidade mais poderosa do mundo naquela época, né? Quem escreveu Romanos? 99,9% de chance que tenha sido Paulo, tanto é que ela é conhecida como Carta de Paulo aos Romanos. O capítulo 1 até o capítulo 15 vai dar muito fundamento para isso, que foi Paulo quem escreveu. O capítulo 16 é que coloca uma pontinha de dúvida, por conta de que tem alguns aspectos, tem uma lista de pessoas, e essa lista de pessoas, são pessoas que estavam alocadas em Éfeso, e tudo indica que a carta aos Romanos foi escrita em Corinto. Então tem essa dúvida, né? Mas é só o capítulo 16, do 1 ao 15, coloca um fundamento bem conciso de que tenha sido Paulo, tá certo? Essa carta ela foi escrita entre 56 e 57 depois de Cristo, escrita por Paulo, e esse período 56 e 57 depois de Cristo coincide com a terceira viagem missionária de Paulo. Ele fez 3 viagens, vocês bem sabem. Essa aqui coincide com a terceira, tá certo? O livro de Romanos, ele tem alguns temas principais ao longo do livro, né? Ele fala da natureza humana e da natureza pecaminosa. Ele vai falar muito a respeito desses dois embates, né, na nossa vida. Lembrando que essa carta não é uma carta evangelística, é uma carta aos cristãos que estão alocados em Roma. Então, Paulo vai começar a tratar com aquele povo a questão da natureza humana,
e a natureza pecaminosa, né? Como que isso entra em conflito com a nossa fé, e nós sabemos disso, nós vivemos isso o tempo todo. Depois ele vai falar que é necessário morrer para o pecado, né? Ele vai aprofundar nesse assunto. Depois, em um determinado momento, ele vai falar que nós somos livres da lei. É nesse momento que Paulo vai começar a bater forte na questão da tradição judaica, porque Paulo identifica que o que mais fez com que os judeus não aceitassem Cristo como Messias é exatamente a questão da tradição, dos costumes, da cultura, especialmente da religião, né? Então, Paulo vai começar a bater nisso, e nós vamos ver o tanto que isso é interessante, porque lembremos que Paulo era fariseu, Paulo estudou na escola farisaica, se assentou aos pés de Galileu. Então, Paulo era alguém extremamente ligado à religião, não ligado ao povo, não ligado às tradições do povo, mas fortemente ligado à religião. E Paulo foi transformado por Jesus Cristo, e ele combate agora aquilo que ele classifica como a questão que mais impede os judeus, em especial, a aceitar Cristo como Senhor e Salvador. Ele vai falar também a respeito da nossa união com Cristo Jesus, né? Ele vai falar sobre, após essa união, a vitória completa, né? E ele encerra com a palavra de ânimo aos romanos. Uma coisa interessante aqui que nós vamos entender, do capítulo 1 ao capítulo 12, nós vamos ver um conteúdo bem universal dessa carta aqui, ou seja, apesar da carta ter sido escrita para os cristãos de Roma, essa carta ela serviria muito bem para a igreja de Tessalônica, para a igreja de Éfeso, para a igreja de Jerusalém, para a igreja da Macedônia, porque ela os 12 primeiros capítulos falam muito do quê? De doutrina, fala muito de diretrizes da fé cristã, por isso que ela fala tanto a nós hoje também. Do versículo 13 até o último, do capítulo 13 até o último capítulo, nós vamos ver que a carta ela começa realmente a inclinar para a questão dos cristãos de Roma, certo? Então, isso aqui é uma primeira introdução, vocês receberam aí uma pequena apostila que vai dar uma introdução bem técnica para vocês, bem profunda, tá certo? Hoje nós vamos estudar o capítulo 1, versículos 1 até o 7, e aí é interessante, meus irmãos, que depois vocês procurem um pouco da história do apóstolo Paulo. É interessante, é necessário, eu diria, para entender quem está escrevendo a carta aos Romanos, quem era Paulo. Então, nós podemos fazer aqui uma breve retrospectiva aqui. Paulo se chamava Saulo de Tarso. Um homem importante, um judeu com cidadania romana, portanto, né, gentil. Ele gozava de privilégios dos dois lados, estudou na escola rabínica, né, se assentou aos pés de um dos maiores mestres da história do judaísmo, chamado Gamaliel, estudado até hoje. Um homem que, dado o momento da sua vida, tomou gosto pela perseguição aos cristãos. Então, quando a gente lê os 4 evangelhos, nós vamos ver que quem mais nutria, né, um ódio contra Jesus Cristo era exatamente a classe dos fariseus. É a classe dos fariseus que vai fazer com que Jesus seja crucificado, né? Porque Jesus atrapalhava os seus negócios. E essa questão ela foi transmitida, de maneira que Saulo, ao testemunhar o martírio de... Nossa, agora esqueci o nome. Vou lembrar aqui depois. Estevão. Nossa, Estevão está aqui, ó. E eu não lembrei, né? O martírio de Estevão, ele simplesmente tomou gosto pelo que viu.
né? Estevão foi martirizado depois de um apedrejamento. Ele foi apedrejado, ele foi condenado por ter falado a verdade, por ter se negado a mentir e principalmente a se omitir, né? Foi apedrejado, e as escrituras dizem lá em Atos que as vestes de Estevão foram entregues na mão de Saulo. Pouco tempo depois, Saulo pede permissão ao cônsul para ele perseguir os cristãos em Damasco. No trajeto, no meio do caminho para Damasco, ele recebe um evangelismo nada mais e nada menos do que do próprio Jesus Cristo, né? E daquele dia em diante, Saulo se torna Paulo, e o que eu acho mais extraordinário nessa história é que nós falamos tanto dos fariseus no Novo Testamento, especialmente nos 4 evangelhos, como que os fariseus eram hipócritas, como que os fariseus eles eram uma classe ruim, né? Como que fariseu virou um xingamento gospel no meio das igrejas, e é exatamente um fariseu que se torna um dos grandes apóstolos do cristianismo, alguém que tem muito a nos ensinar e que escreve a sua primeira obra, essa daqui, a carta aos Romanos. Versículo 1 diz o seguinte: eu, Paulo, já não é mais chamado de Saulo, mas de Paulo, servo de Cristo Jesus, escrevo esta carta. Deus me chamou e me separou para ser um apóstolo, a fim de que eu anuncie a boa notícia do Evangelho de Deus. Só o versículo 1 aqui, já dá para nós ficarmos aqui até 1h da tarde, né? Não dá para a gente se ater bastante, mas primeiro, ele se classifica como servo de Jesus Cristo. Um homem que tinha muito poder, gente. Um homem que tinha muito prestígio, um homem que gozava de luxo, porque não era qualquer pessoa, né? Agora, Saulo se tornando Paulo, se torna servo de Jesus Cristo. Nós não temos muito conhecimento histórico, né, a respeito da vida de Paulo. A tradição fala mais dos 12 apóstolos do que propriamente Paulo. Mas nós sabemos que provavelmente Paulo simplesmente deixou tudo para trás para seguir Jesus Cristo. O caminho de Damasco foi dali para frente, ele não voltou para trás para pegar suas coisas, fazer um pé de meia e seguir Jesus Cristo com alguma grana, né? Não, Paulo foi embora, né? Ele virou Paulo e se tornou servo de Jesus Cristo. Escrevo essa carta porque Deus me chamou e me separou. Aqui a palavra no Moody que vocês vão ver aí é santificado mesmo. Deus me santificou, me separou para ser o seu apóstolo. Apóstolo é a palavra que mais se aproxima do missionário. Nós temos uma tendência a achar que apóstolo se aproxima do pastor, né? Especialmente porque a cultura neopentecostal colocou um cargo, né, hierárquico nas igrejas, aonde o apóstolo ele é a ponta da pirâmide, né? Ele está sobre o pastor, ele está sobre o bispo, né? É o apóstolo, né? Mas nas escrituras e naquilo que é a função do apóstolo, ele é muito mais ligado à questão missionária do que a questão do governo eclesiástico. Então ele fala assim, o Senhor me separou para ser o seu apóstolo, no sentido de que Paulo viajou pregando o evangelho. Ninguém naquela época pregou o evangelho como Paulo. E Paulo, ele pregou em lugares que ninguém tinha colocado a planta dos pés ainda. Paulo chegou a Roma, Paulo foi a Corinto, Paulo foi a Grécia, né? Paulo foi aos gentios, o apóstolo dos gentios. Então, para que vocês possam entender essa palavra, porque se alguém um dia perguntar para vocês, vocês podem falar, olha, pelo que eu sei, biblicamente falando, o apóstolo, a função apostólica, ela está muito mais inclinada para uma função missiológica do que uma função de governo. É o desbravador, é quem pega o facão e tira a mata, né? Vai abrindo caminho
para que as pessoas que vêm atrás possam estabelecer o evangelho, né? O plantador de igreja, aí sim vem o pastor, vem os músicos, né, do louvor, vem os evangelistas e estabelece ali, mas o primeiro trabalho é o apostólico, a fim de que anuncie a boa notícia do Evangelho de Deus. Qual que é a boa notícia do Evangelho de Deus? A boa notícia é, especialmente naquela época, num contexto que o judaísmo ainda era muito forte, mesmo entre os cristãos, ele fala, qual que é a boa notícia? A boa notícia é Jesus Cristo, o Filho de Deus que foi enviado ao mundo para morrer pelos nossos pecados e estabelecer a salvação. A sentença condenatória sobre a nossa vida foi anulada. O Senhor nos absolveu e nos trouxe para si. Ele vai falar isso a carta inteira. Versículo 2. Há muito tempo essa boa notícia foi prometida por Deus, por meio dos seus profetas. Ele está falando de Jesus. Escrita nas Sagradas Escrituras. Ela fala a respeito do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, como ser humano, foi descendente do rei Davi. Aí está falando a questão de Cristo ser 100% Deus, 100% homem, na questão da humanidade de Cristo. Descendente do rei Davi, raiz de Jessé, como está escrito na Sagrada Escritura pelos profetas. O qual, como ser humano, foi descendente do rei Davi, e quanto à sua santidade divina, a sua ressurreição provou com grande poder que ele é o Filho de Deus. Então, aqui ele complementa com a questão da divindade de Cristo. O Cristo que foi humano, mas que é Deus. Versículo 5. Por meio de Cristo, Deus me deu a honra de ser apóstolo no serviço de Cristo para levar as pessoas de todas as nações a crerem em Cristo e a serem obedientes a Ele. É muito interessante nós lermos aqui Paulo falando já nos primeiros versículos do capítulo 1 sobre nações. Então, é um livro que vai falar muito de missões. Se nós lemos os evangelhos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a história é o quê? Judéia e Galiléia, Judéia e Galiléia, Judéia e Galiléia. De vez em quando Samaria, de vez em quando Pérea, de vez em quando o lado oeste de Israel, mas sempre o quê? Judéia e Galiléia. Então, os 4 evangelhos, de certa maneira, eles têm uma cultura judaica muito forte. Mas aqui, no livro de Romanos, nós já conseguimos enxergar o evangelho que longe. Então, é preciso, novamente, nós entendermos o seguinte, o livro que antecede o de Romanos é o livro de Atos dos Apóstolos. Então, o próprio nome fala, né? São os atos, as ações dos apóstolos, que a partir do capítulo 2 recebe o poder do Espírito Santo, que é derramado sobre toda a carne. As pessoas de várias nacionalidades ali escutam a palavra em sua própria língua, e as pessoas voltam para suas terras, para suas cidades, para suas nações maravilhadas, porque escutaram em seu próprio idioma a palavra de Deus. E aí nós vamos ver que o livro de Atos, a palavra já começa a se espalhar por muitos lugares. Então, Romanos, essa palavra já está além da Judéia e da Galiléia. Lembra do último capítulo de Lucas e o primeiro capítulo de Atos? Esse evangelho será pregado na Judéia, na Galiléia, Samaria, até os confins da terra. Então, 57 depois de Cristo, 57 anos depois que o Senhor veio, esse evangelho já tinha chegado em Roma. Irmãos, não é 57 anos depois da crucificação dele, não. É 57 anos depois do nascimento de Jesus.
o poder do cristianismo é tão forte que pouco mais de 20 anos depois da morte do Senhor, da crucificação do Senhor, esse evangelho já tinha chegado ao coração do poder. Já estava na cidade mais poderosa da época. Roma era uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes. Roma tinha água encanada. Roma tinha prédio de 15 andares, de 20 andares, irmãos. Isso é histórico, tem documento histórico falando sobre isso. Tinha iluminação pública. Roma tinha transporte público. Roma era uma metrópole. É onde abrigava o homem mais poderoso do mundo, César, né? Então, o evangelho, Paulo fala do evangelho aqui a todas as nações. Quais nações estão descritas aqui, né? A partir do Novo Testamento? A gente vai identificar Egito, nós vamos identificar Índia, nós vamos identificar Grécia, nós vamos identificar Chipre, nós vamos identificar a Itália, né? Que não é chamada de Itália, mas, né, do Império Romano. E esse evangelho vai se espalhar pela Turquia, pelo Líbano, né, pela Síria. Então, é interessante demais, irmãos, porque o livro de Romanos já fala do evangelho que já está distante, já, né, no sentido geográfico, já tinha espalhado pelo mundo conhecido. E aí ele fala dessa obediência que foi escolhido por Cristo para levar esse evangelho como apóstolo a esses lugares. Versículo 6. Entre essas pessoas, entre esse grupo de pessoas que será evangelizado, estão vocês que moram em Roma. Olha que interessante. A quem Deus tem chamado para pertencerem a Jesus Cristo. Paulo sendo judeu e tendo participado da escola farisaica, a mente dele já estava longe, gente. Ele já não tinha, no coração dele não tinha esse negócio de restauração de Jerusalém mais, não. Esse negócio já não tinha mais de que o judeu era o único povo digno, não tinha nada disso. Paulo estava anos-luzes. Paulo já falava assim, pessoal de Roma, romanos convertidos, judeus que vivem em Roma, Jesus chamou vocês. Vocês pertencem a ele, vocês são povo dele, né? Eu fui por muitos lugares, isso aqui é uma carta que foi depois de uma viagem missionária dele, eu fui em muitos lugares, vocês fazem parte também. Porque correu muito a história, e a Igreja Católica espalhou muito isso também, de que quem matou Jesus foram os romanos. Então, os romanos levaram muito da culpa da crucificação de Jesus. Paulo afirmava, vocês também são povo dele, vocês foram chamados por ele. Versículo 7, que é o último do nosso estudo hoje. Por isso, eu escrevo a todos vocês que estão em Roma, todos vocês a quem Deus ama e a quem tem chamado para serem o seu próprio povo, que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Então é isso aí, irmãos. Nós começamos o estudo de hoje com a introdução aqui de Paulo à carta. São 7 versículos que ele faz uma saudação. Isso aqui é uma saudação. E só na saudação do capítulo 1 nós já retirou esse tanto de coisa. Imagina o que vem por aí, hein, irmãos? É um livro bem gostoso da gente estudar. E eu acho que a gente tem que ir com calma nele, absorver tudo que esse livro tem para nos dizer. Beleza, galera? Eu usei a versão da bíblica, eu usei a NTLH, tá? Aí vocês podem conferir, é salutar que vocês confiram na NVI, na Almeida Corrigida, na Almeida Atualizada. Se vocês quiserem ver na mensagem também, que é uma paráfrase, mas pode esclarecer muito para nós também. Beleza? A apostila que eu enviei para vocês é o Moody, tá? A Giovana, que está aqui conosco, perguntou se interferia, né? Não ter lido os estudos, né? Eu falei para ela que eu entendo que os estudos que eu estou enviando para vocês é muito mais gravação aqui, né?
esse momento do que antes, porque eu acho que é um complemento mais profundo, e vocês podem ler, podem pesquisar na Bíblia, fazer algumas anotações. Eu acho que essas apostilas que eu envio vocês, ela é mais para depois, para que vocês possam aprofundar. Beleza, irmãos? Microfone à disposição para vocês fazerem alguma consideração, perguntas, discordar, mandar um beijo. Fique à vontade. Bom demais, Gu. Beijo. Beijo. Mais alguém, irmãos? Massa. Bom demais, Gu. Valeu, hein, mano. É nóis. Fala, Ide. Aqui, ó. Aonde? Aí, ó. Eu tô te vendo. Tá vendo? Ah, Beijo. Ô, Gu! Oi. Eu tô com saudade de você. Você não vai na igreja pra me ver? Eu vou, você que não tá lá. Quando eu vou. Você não vai mais na igreja? Esses dias eu fui lá, peguei a Kombi, busquei um monte de colchão, levei os colchão lá, guardei os colchão, vocês não me viram. Eu não te vi? Não. Eu vi os colchão lá. Eu vi os colchão lá, mas eu não te vi mesmo, não. Foi eu. Eu tava lá em cima, né, Gu? Acho que eu tava lá Sei no fundo, lá. lá em cima. Mas eu tava lá. Eu não te vi. Beleza, pessoal. Mais alguém? Pode jogar. Essa mandioca pode jogar. Beleza, então, pessoal. Nelson, você faz uma oração para nós, por favor? Faço, mano. Deus, obrigado por mais um dia. Obrigado por mais um estudo aí que a gente tem iniciado. Obrigado de novo pela vida do Gu, que está se dispondo aí para nos instigar a aprender um pouco mais. Ele tem trago aí para a gente de uma forma clara e que a gente possa entender tudo aquilo que o Senhor tem para nós, que a gente possa continuar se aprofundando na Tua Palavra, que a gente possa pegar e continuar indo mais a fundo, entendendo tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado pela vida de cada um aqui e que o Senhor abençoe o resto do nosso dia. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Tamo junto, hein? Tamo junto. Beijo. Falou. Beijo. Tchau, Gu. Beijo. Tchau.